Finalmente, gente, finalmente depois de nós temos que esperar mais 3 meses e vendo o spin-off ao mesmo tempo, mas a gente tava mesmo ansioso pra essa segunda parte. A segunda temporada de Tensei Shitara Slime Dataken finalmente voltou com a sua segunda parte, cara. E olha, eu vou ter até que te falar que eu acho que esse episódio em alguns aspectos conseguiu ser melhor do que o mangá, minha opinião, tá bom? Eu sei. A gente acredita que vai adaptar no máximo apenas o volume 6, mas eu acredito que pode ter alguma coisa por aí do volume 7, mas pelo que eu vi, ao menos o diretor ele parece que aprendeu um pouquinho com seus erros e ele conseguiu até mesmo melhorar um pouquinho no alívio cômico, cara. Esse episódio foi muito legal, tanto que ele passou bem rápido pra mim. Mas enfim, sem enrolação, vamos lá com isso. Antes, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, que o like ajuda pra caramba, cara. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aí no link na descrição. Compartilhe com seus amigos, cara, porque agora minha meta chega a ter os 5 mil inscritos. Então, bora começar com essa review. Minha nossa, tá de volta, moleque! O episódio começa de onde parou, que foi quando o Veldora, ele finalmente foi libertado da sua prisão ilimitada, que a gente até pensou que ia demorar vários anos, mas no mínimo só demorou o quê? Uns 3, 4 anos. E aí, ele voltou, né, falando todas aquelas frases de efeito. Quando o Rimuru percebeu, ele perguntou pro Veldora, chamando ele até mesmo de velhinho, o que ele até que não tá errado, perguntando pra ele onde foi que ele conheceu essas falas. E aí, então, fazendo um monte de movimentos e até um que eu acredito que seja uma referência, o Veldora disse que enquanto ele estava entediado no estômago do Rimuru, ele ficou lendo os tais dos mangás, cara. Então assim, 3 a 4 anos, no mínimo o Veldora ele deve ter lido uns 3, 4, não, acho que 100, 200 mangás, porque meu Deus do céu, viu? Ele até mesmo disse uma outra coisa interessante, que é que no Shogi ele já chegou no nível Meijin, que, se não me engano, seria a tal daquele xadrez japonês ou algo assim. Se eu tiver errado, me desculpa, tá bom? O Veldora, muito feliz por finalmente ter saído da sua prisão, agradeceu ao Rimuru chamando ele de meu chapa, cara. E com isso a gente dá pra ver que essa vai ser uma amizade que a gente vai gostar bastante. Eu não sei se vai ser muito bem desenvolvida nessa temporada, mas pra próxima eu posso garantir que vai ser. Bom, pelo menos se o diretor não fizer cagada, né? Logo depois o Veldora disse que a habilidade dele, que acho que era Inquisidor, acabou evoluindo para a habilidade definitiva Fausto, que se não me engano tem várias coisas a ver com aceleração de pensamento e também de curiosidade, essas coisas. E não só isso, mas o Rafael, ele também falou pro Rimuru que depois de analisar os resquícios do Veldora, ele conseguiu a habilidade definitiva Veldora Lorde das Tempestades, que, se eu não me engano, é uma habilidade onde o Rimuru pode invocar o Veldora. E também ele conseguiu uma outra habilidade, que essa habilidade se chama Uriel Lorde dos Juramentos, que uma das habilidades dessa habilidade definitiva era conseguir criar uma barreira com uma defesa muito grande. Inclusive, essa habilidade foi colocada em ação no volume 7. Bem, depois de sair da caverna, o Rimuru diz pro Veldora que ele tá emanando muita mana, ou aura, assim podemos dizer. E aí então o Veldora, ele decide começar a conter a sua aura, enquanto ele faz a famosa pose que é de Dragon Ball, quando eles começam a carregar o Ki, essas coisas. No mangá foi bem de fundo, mas aqui eu achei muito mais legal, cara. Bem, depois voltando pra Tempest, todos os monstros estavam preocupados com o Rimuru, porque todos haviam percebido que o Veldora, ele havia ressuscitado. Então, depois de acalmar todos, o Rimuru explica pra todos eles que aquele cara do lado dele era o Veldora. De primeiro, os monstros, eles literalmente não têm nenhuma reação, achando que talvez isso pode ser alguma brincadeira, ou só o processamento tava um tanto quanto difícil. Só que aí depois aparece a Traine, onde ela fica agradecendo ao Veldora e também parabenizando pela sua ressurreição. E aí, depois de ter uma confirmação, aí sim todo mundo que tava ali, quase todo mundo na verdade, acaba se ajoelhando perante ao Veldora. E aí depois, com a pergunta do Rigurdo, o Veldora, ele diz que o Rimuru é o irmão camarada dele, cara. Mano, eu tenho que te falar que nesses minutos que o Veldora, ele teve de tempo de tela, eu tenho que te falar que foi muito melhor do anime. Pra mim, na minha opinião, superou no mangá. Isso também porque ele deu uma pequena alongada e deu mais uns minutos de tempo de tela pro Veldora. E cara, todo mundo ficou muito feliz, cara. Ficaram tão felizes que estavam tacando tudo pra cima, até mesmo bebê, cara. Ai, cara. E aí então começou a festa lá, normal, que nem como tinha mostrado do trailer, até que finalmente chegou a hora que eu até pensei que eles iriam apenas ignorar, que é a parte onde o Rimuru e o Benimaru iriam ter que comer a comida da Shion, cara. Que
perigo, viado. Que pra variar parece mais veneno realmente do que uma comida normal. Depois de enrolar bastante, o Benimaru e o Rimuru finalmente provam a comida da Shion, e diferente que eu pensei que a obra iria acabar, e não, a comida pra ele estava com um gosto muito bom. E aí a Shion, que fica toda orgulhosa, ela revela que quando ela reencarnou, ela teve como desejo, né, conseguir cozinhar bem. Na verdade, só uma parte do gosto. Depois que ela reviveu, ela conseguiu a habilidade única Mestre Cozinheiro, que não importa a aparência da comida, a comida sempre terá o gosto em que ela pensa. Só que ainda tem que resolver o problema da aparência, né? Isso aí é uma história para um outro dia. Já no dia seguinte, todos começaram a fazer uma reunião, porque, né, tem que meter porrada em um certo cara por aí que tá solto, não é mesmo? E aí então o Rimuru diz pra todos que ele vai se anunciar como Lorde Demônio. Na verdade ele disse se tornar, mas na verdade o objetivo dele é anunciar pro mundo inteiro que ele vai se tornar um Lorde Demônio. Com isso, o objetivo dele é conseguir briga com um Lorde Demônio, mas obviamente esse Lorde sendo na verdade o Clayman. O objetivo dele vai ser matar o Clayman e conseguir o trono dele como um Lorde. E aí então começou a ter várias coisas, como o Rimuru explicando todo o plano de ataque, dando pra Shion o cargo de poder interrogar os prisioneiros. Eu espero que isso seja adaptado pro anime, porque eu vou gostar muito de ver isso. E aí logo depois, no meio da reunião, aparece o Fuse, que chegou todo desesperado, coitado, achando que Tempest ainda estava sendo atacada, mas logo o Rimuru já explica tudo pra ele, dizendo que ele já eliminou tudo, né? E aí eu acho que, como qualquer um que também vê um anime, ele fica com uma cara desesperada falando: se esse cara se virar contra a gente, fudeu. E não só o Fuse que chegou no meio da reunião, mas também o Gazel havia chegado com alguns soldados dele também lá pra Tempest. E aí logo depois que ele se apresentou com o Rimuru, conversou um pouquinho, ele percebeu que alguém estava chegando. E quando vimos, eram 5 pessoas encapuzadas. Cara, 3 pessoas já invadiram essa reunião, cara. É a casa da mãe Joana isso aqui por acaso? Bem, logo depois um deles acaba tirando o capuz e pelo visto ele parece conhecer o Gazel. E quando o Gazel fala com ele, ele diz algo sobre o corpo dele, e sobre o corpo dele na verdade ser um homúnculo. E aí então o Gazel diz que aquele cara, ele era da dinastia feiticeira de Sarion, e o nome dele era Elalud. O Elalud fala algumas coisas sobre o tal Lorde Demônio, que na verdade ele estava se referindo ao Rimuru, só que ele não sabia. E depois que o Rimuru ele se apresentou, meu amigo, o cara ficou brabo. O Elalud falou uma coisa muito nada a ver, que é do Rimuru ele ser o Lorde Demônio que enganou a filha dele. E aí então esse maluco, ele começou a conjurar uma magia muito poderosa pra atacar no Rimuru, sendo que tava cheio de pessoas em volta. Só que aí a Ellen chega e já dá um porradão na cabeça do Elalud, e a gente descobre que o Elalud é mãe da Ellen. A gente também descobre que ele é um cara que é meio muito protetor com a filha, até mesmo que fala várias coisas, como a filha é linda e tal. Ainda bem que é só isso, porque tem uns animes que chegam a exagerar nisso aí, cara. Bem, e aí depois o episódio ele termina com o Elalud dizendo que quer fazer parte dessa reunião. Bem, não tem muito o que falar mesmo do episódio, porque ele não teve tanta coisa assim, mas eu vou ter que te falar que a primeira metade do episódio foi muito legal, cara. Mostrando o Veldora, que teve realmente muito mais tempo de tela, e na minha opinião ele está bem mais carismático aqui do que no mangá. Pra mim, o Veldora, ele conseguiu superar, pelo menos no mangá, a primeira coisa que eu vejo no anime, superou o mangá. E também na coisa da Shion, né, com ela cozinhando lá, conseguiu aquela habilidade, mas mesmo assim não mudou muito a aparência. Essa parte literalmente faz jus à frase: não se engane pelas aparências. Uma coisa que eu também tenho que falar aqui é da opening e da ending, cara. A opening eu achei legal, mas na minha opinião ela não supera nenhuma das outras openings de Slime. Eu acho que no mínimo ela supera a segunda ou a primeira. Mas eu realmente gostei bastante do estilo sabe, assim, da música de fundo e também da cantora. Teve umas vagabundeagens, como por exemplo Recicla a Cena, mas isso a gente deixa passar. E a ending, bem, não tem muito o que falar, é uma coisa bem calma, assim, também fica agitado aos poucos, mas eu realmente gostei, cara. Mas enfim, eu posso finalmente falar isso. A segunda temporada de Slime está finalmente entre nós, e agora toda terça agora vamos ver o nosso querido Rimuru
pra mitar, cara. E talvez demore cerca de 2 a 3 episódios pra finalmente começar o Walpurgis, mas até isso a gente espera, certo? Mas e você, cara? Eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Acha que foi uma boa estreia? Tá ansioso pro Rimuru meter porrada na cara do Clema? Porque eu tô, cara. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, que o like vai ajudar pra caramba. Então, até a próxima review de Tensei Star Slime da Taken.